Ela é psicóloga que em 2014 decidiu se tornar mãe pelas vias da adoção. Adotou um menino com 8 anos e meio de idade chamado Jonas. Na época, Angélica tinha 56 anos. Depois disso, ela trouxe para si a causa da adoção. É autora do livro Fui Adotada aos 56 anos, uma história real de adoção tardia. Hoje, a conversa franca é sobre adoção. Maria Angélica Amarante dos Anjos mora em São Bernardo do Campo. Ela e o esposo Wilson dos Anjos adotaram Jonas em 2014. Na época, o menino tinha 8 anos e meio de idade. Seja bem-vinda, Maria Angélica. É um prazer conversar com você aqui no nosso Conversa Franca. Ok, Thiago, um prazer e uma grande alegria estar aqui com vocês, tá? Quero deixar um abraço aqui para todos os ouvintes e vamos bater aquele papo. Pode me perguntar o que você quiser, tá bom? Para começar, então, iniciando a nossa conversa, fala um pouco mais sobre você e sobre o seu trabalho, né? Como que você trilhou o caminho da psicologia e depois chegou até esse caminho que você está hoje, que é o da adoção. Bom, Thiago, eu me formei já faz bastante tempo, me formei na década de 80, né? E sempre trabalhei na área clínica, mas também tive atividades administrativas, né? Assim, trabalhando junto. E aí eu me aposentei por tempo de trabalho, né, das minhas atividades administrativas, e meu marido e eu, a gente tinha o sonho de construir uma família. Só que quando nós nos casamos, eu já estava com 47 para 48 anos. Não tem problema nenhum, isso não vai nos impedir de sermos pais, então nós vamos adotar. E foi o caminho que a gente seguiu da adoção. Depois que o nosso filhinho chegou, foi um período assim tão rico, tão intenso, tão maravilhoso, de tantas descobertas. Eu quis compartilhar com as pessoas a nossa experiência. Eu quis também poder dar a mão, ajudar os adotantes que estão percorrendo esse caminho, sabe, Thiago? Mas principalmente o seguinte, não é só ajudar os adotantes que estão aqui a se preparar, a entender melhor o mundo da adoção. Durante o nosso processo de adoção, em muitos momentos eu me sentia assim muito sozinha, muito sem apoio em vários momentos. Então, depois que eu já estava com o meu filhinho, eu pensei, por que não ajudar as pessoas nesse caminho delas? As dificuldades que eu tive, eu vou ajudar quem está percorrendo esse caminho. Só que o objetivo não é aqui ajudar os adotantes, é mais para lá. É ajudar as crianças e adolescentes que estão nos abrigos, esperando por uma família. Porque uma grande parte dos adotantes quer bebê, fica aquilo na cabeça, é bebê que eu quero. E tem crianças, tem adolescentes maravilhosos, aguardando uma família, estão lá prontinhos, sabe? Então esse é o meu objetivo, é que um dia não haja mais crianças e adolescentes para serem adotados, que todos já estejam numa família amorosa. Na sua concepção, o que você acha que impede a adoção dessas famílias por crianças e adolescentes, né? Aliás, crianças acima de 5, 6 anos já têm uma certa dificuldade em ser adotado. O que você acha? O que motiva os pais a não adotar essas crianças? Olha, Thiago, o caminho da adoção, ele é cercado de preconceito. Eu costumo dizer que a adoção é uma ilha de amor cercada de preconceito por todos os lados. Então, até a pessoa tomar a decisão de adotar, ela tem que percorrer muitos preconceitos dentro dela e muitos fora também. Só que eu acho que um grande entrave é as pessoas pensarem que adotando um bebê, elas vão curtir a criança desde os primeiros tempos de vida, que vão criar a criança do seu jeito, que a criança vai ser como ela imagina. Então isso, numa preparação dos adotantes, a pessoa percebe que isso é uma ideia que não tem nada a ver com a realidade. Tá? Crianças recebendo amor, carinho, apoio, elas conseguem assimilar os valores da sua nova família, criar laços afetivos com a sua família. Você não precisa pegar um bebezinho, né, adotar uma criança desde bebezinho. Mesmo porque
as pessoas que insistem nesse perfil, elas têm que aguardar por muito tempo, ainda mais se elas quiserem um bebê saudável, sem irmãos, então elas ficam lá na fila esperando. Enquanto isso, crianças maiorzinhas, a partir dos 3 anos de idade, né, mas principalmente a partir dos 7 anos, elas ficam lá. Elas veem os bebês indo embora, vê as crianças menorzinhas indo embora e ela fica lá no abrigo. Então eu acho que este preconceito contra crianças com mais idade, ele tem que ser desconstruído, ele tem que ser compreendido pelo adotante, e por isso que eu faço questão de mostrar as nossas carinhas alegres, contar histórias de adoções que deram certo, para que as pessoas possam modificar a sua ideia a respeito do bebê. Talvez, será que esse receio não está aí dentro da criação, da formação de personalidade? Quantos anos você acha que uma criança ela tem para adquirir, para construir a sua personalidade? Olha, Thiago, até os 3 anos de idade, a criança passa por uma fase de desenvolvimento, né? Depois dos 3 anos é uma outra fase. Por isso que tecnicamente se chama adoção tardia a partir dos 3 anos. Sim, a criança já vem com o seu temperamento, já vem com um conjunto de coisas, mas personalidade é uma coisa muito dinâmica. Estamos sempre, até nós que já passamos um pouquinho dos 20 anos, a gente sabe que a cada dia, com novas experiências, com novas ideias, a gente vai se transformando. Então é um mito achar que crianças com mais idade já têm a personalidade formada, que serão difíceis e a adoção fica complicada. É um mito, tá? Correto. E conta pra gente um pouco sobre o seu livro e qual é o principal ensinamento que ele traz. Olha, Thiago, eu acho que, antes de tudo, é uma mensagem de esperança. Eu acho que a gente nunca pode deixar os nossos sonhos morrerem, por mais difícil que as situações externas pareçam, né? Então, veja bem, olha, eu me casei numa idade que, normalmente, a maioria das mulheres já estão casadas, né? Muitas mulheres são até avós já com a idade que eu casei. Eu nunca perdi a esperança de me casar, de constituir minha família, de ter meu filho ou os meus filhos. Então, por mais difícil que as situações parecessem, eu sempre mantive esse meu sonho, eu acalentei esses meus objetivos. Então, eu acho que, antes de tudo, é uma mensagem de esperança. Você quer, acredita, vai atrás que as coisas vão acontecer. Não tem idade. Não tem idade. Não tem idade para ser feliz, sabe? Inclusive, o pessoal do meio da adoção critica muito esse termo, sabe? Adoção tardia. Porque as pessoas dizem assim, né? Nunca é tarde para você adotar, ou ser adotado, ou ser feliz. E é verdade, não tem idade. A gente não pode limitar a nossa vida. Então, esse livro aqui foi uma seleção de contos que eu fui escrevendo. Então, respondendo a sua pergunta, são mensagens de amor, são mensagens de esperança e amor mesmo. Porque o que dá liga para uma família não são os laços sanguíneos. Até o pessoal brinca, né, dizendo assim, o nosso sangue, até pernilongo tem, né? Então você não precisa ter a gestação física, você não precisa ter o mesmo sangue do seu filho para ele ser seu filho. Porque a filiação é uma construção afetiva. Então, esse livro, todos os contos que eu falo nesse livro, é amor. Você espreme, é amor que está lá dentro. As pessoas muitas vezes acham que com um bebezinho você vai passar as primeiras vezes com o bebê, e se você adota uma criança mais velha, você não tem a alegria das primeiras vezes, né? Então eu digo o seguinte, é exatamente o contrário. Você tem muitas e muitas primeiras vezes, e o seu filho, ele vai lembrar de todas. Você se lembra e o teu filho também. Então, a primeira vez que a gente foi no zoológico, a primeira vez que a gente foi no cinema, a primeira vez que a gente fez uma cabaninha para ler livro em casa, a primeira vez que ele foi numa festa de casamento com terno. São tantas primeiras vezes e é muito gostoso a gente passar por tudo isso junto com o filho. É um relacionamento de mãe e filho normal, né? Nossa! Só que nessa idade ele já tem ciência de que ele é adotado. Essa seria a diferença, talvez?
A criança conhece a sua história, ela tem o direito de conhecer essa história. Mesmo as pessoas que adotam um bebezinho, elas têm o dever, e a criança tem o direito de conhecer a sua história, né? Então, eu acho que a grande diferença é que os adotantes têm muito receio das crianças que vêm com mais idade, de virem com muitos problemas, muitas lembranças traumáticas, né? E eu que já passei por tudo isso, eu digo o seguinte, é possível sim que a criança venha com histórias difíceis, aliás é muito provável, né? Mas juntos, com amor, com carinho, com todos os cuidados necessários, a criança vai conseguindo superar as suas tristezas. Então, eu acho que se uma pessoa espera tudo prontinho, nem o filho biológico vai corresponder àquela ideia que é tudo perfeito, tudo se encaixa com a maior precisão. Tudo você precisa lutar, você precisa construir, né? E a beleza e a riqueza está nessa construção diária de amor e afeto. Não existe mundo da fantasia, né? Não. Quando uma pessoa casa com a outra, né? Você conhece a pessoa, namora, muitas vezes a pessoa tem 25, 30, 35 anos, e você namora, você descobre afinidades, você gosta daquela pessoa e resolve casar, compartilhar a vida juntos, né? Por que um filho e o marido, ou a esposa, ou o companheiro, né, não questiona a pessoa ter vindo de uma outra família, de uma outra religião, de uma outra educação, porque as coisas acabam dando tudo certo lá. Por que um filho que vem através da adoção, a gente também não pensa da mesma maneira? Vamos construir junto esse relacionamento. Né? E agora, e no caso de arrependimento dos pais biológicos, né? Me arrependi de doar os meus filhos, aliás, me arrependi de levar o meu filho para adoção. E agora, o que eu faço? Você, como a mãe adotiva, como que procede nessa situação? Que o pai está indo atrás, ou a mãe está indo atrás, para tentar reaver um direito, enfim. Ok. Muitos adotantes têm esta dúvida, têm este medo, e um outro medo ainda, do filho, quando ficar um pouco mais velho, querer conhecer sua família de origem, né? Então, eu já vou responder duas em uma, tá bom? Que aqui é assim, né? É uma conversa franca. Eu sou adotado de pai. Fui muito bem criado pelo meu pai, a minha mãe biológica e meu pai, só que meu pai, de criação, ele me criou muito bem. E o meu pai biológico, eu fui conhecer aos 16 anos, mas foi porque eu tive a curiosidade de conhecer, de saber as minhas origens. Mas, assim, o meu pai, que tem na minha memória, que fez parte da minha história, é o meu pai que me criou. É ele que, desde os meus 2 anos de idade, estava ali comigo, me ensinou a andar, me ensinou a tudo, né? Tudo que eu sei na minha vida vem dele. Olha, que história bonita, Thiago. Bom, então vamos esclarecer, então, primeiro a sua dúvida, né? Quando uma criança ou um adolescente é colocado para adoção, já correu juridicamente tudo que tinha que acontecer para que ele fosse colocado em adoção. Porque o ECA preconiza que tudo deve ser feito em prol do bem-estar, do bem da criança ou do jovem. Então, as crianças e jovens ficariam melhor se as suas famílias de origem conseguissem se reestruturar para que ele fosse inserido na sua família, não é? Então, a justiça tenta esse caminho primeiro. Ver o que está acontecendo, ver quais são as histórias, dá um tempo, dependendo do caso, para os genitores se reestruturarem, né? Então é feito todo um processo. Aí, se não teve condição dessa reestruturação da família e nem a reinserção da criança na sua família extensa, avós, tios, padrinhos, etc., então a criança tem o poder familiar destituído da sua família de origem e ela fica disponível para adoção. Então, legalmente, judicialmente, não tem como a criança ter passado por tudo isso, os genitores terem perdido o poder familiar e depois querer de volta. Não tem. É um caminho sem volta, tá ok?
Então, quando a criança está em adoção, a família que a adota fica tranquila que é dela, tá? É da família mesmo, tá bom? Não tem como voltar atrás, certo? Respondi a sua pergunta? Respondido. Tá. Agora eu vou falar sobre esse negócio da criança ter, o jovem, né, ter dúvida, querer conhecer sua família de origem. Você, inclusive, tem uma história bonita. Parabéns, viu, Thiago? Você sabe o que é ser criado com muito amor, não é? Ó, esse sorriso lindo aí de felicidade, né? Isso é amor, Thiago, viu? Bom, então é o seguinte, uma criança ou um jovem que é adotado, ele tem o processo que correu no fórum. Então, quando a pessoa, ou o casal, ou dois companheiros também, né, pode ser uma relação afetiva também, não tem problema nenhum. Então, quando eles recebem o termo de guarda para fins de adoção, a criança ou o jovem é retirado do abrigo e já começa a conviver com a sua família. E aí, depois de um certo tempo, tem audiência com o juiz, onde ele verifica se está tudo bem e conclui o processo de adoção. Aí a criança tem o seu registro de nascimento alterado, com o nome dos pais, com o sobrenome dos pais, tudo certinho, tá? Nome dos avós, tudo certinho. Mas aquele processo que originou a adoção, ele está lá guardado no fórum. E ele fica lá para sempre. Então, quando o jovem fizer 18 anos, ele tem o direito de ir no fórum e ler todo o seu processo. É um direito dele. Então, aí, provavelmente, ele vai ver dados, né, que possam ligá-lo à sua família de origem. Ele também tem o direito de querer conhecer a sua família de origem. Aí, muitas vezes, as famílias que se constituíram através da adoção ficam com medo. Ai, nossa, mas eu cuidei do meu filho com tanto amor, e agora? Será que ele vai querer ficar com a genitora ou com o genitor, né? E nós sabemos que isso é um momento de busca da sua própria identidade do jovem, faz parte da vida do jovem, mas na maior parte das vezes é uma pura curiosidade. Ele quer ver, sei lá, como é que é o rosto, como é que é, né? É só isso. Porque tudo que ele já viveu de amor, de carinho, ele já viveu com a família que o adotou. Ele é filho daquela família, né? Como é o seu caso, né? Conheceu por curiosidade, beleza. Mas o teu pai é o marido da tua mãe, não é? É isso aí. A gente é bem por aí mesmo. E você falou um ponto-chave, a curiosidade. Você quer saber com quem que você se parece, se você tem algum traço. No meu caso, eu queria saber se eu tinha algum traço do meu pai, né? Então, eu queria ver se eu parecia com ele alguma coisa, etc e tal. E no final, hoje, com 31 anos, eu percebo que eu tenho muito mais do meu pai que me criou do que do meu pai biológico, porque eu convivi muito pouco, aliás, nem convivi com ele, nem tive contato com ele, conheci ele uma vez, o único contato que eu tive com ele foi uma única vez, né? Depois ele faleceu. Então, você acaba tendo, acredito, essa curiosidade é natural, e a dificuldade dos pais em lidar com isso. A minha mãe, ela teve uma dificuldade, uma rejeição muito grande a isso. Ela não queria de jeito nenhum que conhecesse o meu pai biológico. Ela tinha, acho que tinha um receio de que ele ia tomar eu dela. Né? E eu acho que esse medo é comum entre os pais que adotam, né? Isso acontece. Nós somos humanos, né, Thiago? A gente tem maior amor para aquela criança, a gente não quer ver a criança falando, não gosto mais de você, achei ele mais legal, né? Principalmente na época da adolescência, que tem aqueles conflitos, né? Vou embora para casa da minha genitora, do meu genitor. Não existe isso, está mais na nossa cabeça, né? O nosso filho sabe que a gente pegar no pé dele, cobrar as coisas que ele tem que fazer, é amor, é carinho, é orientação, né? Correto. E nesse período que você está como... No caso, no seu livro, você diz que foi adotada no livro. E nesse período, qual foi a experiência mais assim que pesou na vida de vocês, que está marcada ali, enraizada? Claro que vai ter muitas daqui para frente, mas uma que até agora faz você encher os olhos de lágrimas. Olha, Thiago, até me emociono quando eu falo disso. Foram muitos momentos, mas eu acho que o muito marcante foi o aniversário de 9 anos do nosso filho. Ele tinha chegado em dezembro
E aí nós ficamos assim, né, mais quietinho em casa, apresentamos devagarzinho um ou outro parente. Até quando chegou em abril, a gente deu aquela festa, né? Foi como se fosse uma festa de debutante, né? Não, debutante, todo mundo conhecer. Então a casa encheu de gente, foi uma festa maravilhosa. E a alegria do meu filho de estar lá com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe, tirar fotos, ter aquela festa bonita para ele, aquele sorriso, aquela alegria do meu filho, que ficou imortalizado não só nas fotos, mas nas nossas lembranças mais profundas, né? Aquele sorriso de felicidade. Agora eu tô com a minha família de verdade, né? Como se tivesse encontrado realmente um refúgio, depois de tanto tempo ali, andando de abrigo em abrigo, tentando encontrar o seu caminho, né? Você falou da questão da família, né? Demorou um pouquinho, foi introduzindo aos poucos na família. Você considera que existe também essa dificuldade dos demais familiares aceitar a criança, entender o seu posicionamento? Não, agora eu vou adotar, e os familiares têm essa rejeição? Olha, o que se vê na sociedade em geral acontece igual também na família nossa de origem, né? Então, tem famílias que são mais acolhedoras, que são mais amorosas, todo mundo se junta e tá junto, mas esta não é exatamente a realidade de todas as famílias que adotam seus filhos, né? Tem sempre aquele parente que não aceita, que acha que quando não tem o seu sangue, desconsidera, outros que não querem nem conhecer, não querem saber, não tem contato. Isso acontece e a gente tem que estar preparado. Mas, ao mesmo tempo que algumas pessoas se afastam ou têm um relacionamento mais superficial, conforme a gente vai caminhando no mundo da adoção e participando de tudo que a gente participa, né? A gente vai em palestras, em eventos estaduais e... Bom, a gente já fez um monte de coisa, né? Junto com os grupos de apoio à adoção. Então, à medida que você caminha, você encontra amigos maravilhosos. Sabe aquele negócio de estar na mesma vibe que você, né? Passando as mesmas coisas que você passou, de alegria, de dificuldade. Então, nós temos amigos queridíssimos, né? Tive, sim, pessoas que se afastaram da gente, mas eu ganhei pessoas que se aproximaram de uma maneira muito intensa e verdadeira. O importante é você resguardar a criança de qualquer atitude preconceituosa, porque se alguém vier na minha casa falar algum Y, alguma coisa que não deva, meu filho, pode deixar que eu mostro o caminho da rua. Sabe aquele negócio meio fera, sabe? Sou eu. Sou muito boazinha, muito calma. Mexe com meu filho pra você ver. Que legal. E qual é o conselho que você daria para as pessoas que estão pensando nesta possibilidade de adoção? Ok. Vão em frente, vale a pena. Vocês terão muitas e muitas e muitas alegrias no seu caminho. Terão problemas? Com certeza. Porque quem não quer ter problema com filho, não deve ter filhos, tá? Toda criança dá trabalho, é um trabalho que você tem que para ficar lá com o seu filho, ensinando um monte de coisa, se adaptando. Então, problemas, dificuldades, desafios fazem parte do caminho. Mas vá em frente, porque vale a pena. É maravilhoso ter um filho. Eu sou muito, muito feliz com a oportunidade que a vida me deu e com o filho maravilhoso que eu tenho, né? Que tá lindo, tá enorme, tá com quase 1,85 m, Thiago, você acredita? Tô louco. Ele me chama de mini-mãe. É grandão. Para finalizar, chegando já no final do nosso bate-papo, que conversa gostosa que a gente está tendo aqui, né? Delícia! Muito! Mas chegando no final, qual que é o ponto alto do seu livro? O que faz me dar um motivo assim que vai fazer vale a pena eu ler o livro? Olha, eu tenho vários contos bacanas que tocam muito as pessoas. Mas tem um em especial que eu acho que é assim um pozinho de pili-pim-pim, que é o Dente de Leite, né? Então, se vocês tiverem aqui a oportunidade, né, meu livro, vocês podem entrar na minha página do Facebook, Anjos da Guarda, Serviços de Apoio e Adoção.
Eu compartilho muitas coisas sobre adoção, muitas discussões interessantes, muitas reportagens, e tem o link para o livro também, se a pessoa se interessar, tá? Que bacana, muito obrigado pela sua participação. Eu espero que você tenha muito sucesso. Eu vi que você tem projetos de escrever outros livros também, né? Antes de a gente encerrar, deixa pra gente os seus contatos, sua página no Facebook. Você dá palestras também, né? Quando voltar tudo ao normal, pode receber convites para as palestras. Isso. Que nem Cisne Magal, me chama que eu vou. E minha página no Facebook, Anjos da Guarda, Serviço de Apoio à Adoção. Eu respondo também dúvidas dos adotantes, respondo, sabe? Eu atendo pessoas do Brasil todo e estamos aí. Um dia, todas as crianças terão uma família para chamar de sua, ok? É por elas que a gente trabalha. Valeu, foi um prazer conversar com você. O Conversa Franca conversou com Maria Angélica, psicóloga. Muito obrigado, Maria Angélica, foi uma honra.